Vou compartilhar com vocês uma das histórias mais marcantes da Bíblia, que nos ensina lições profundas sobre escolhas, consequências e o poder do arrependimento verdadeiro. Você já se perguntou como um homem considerado segundo o coração de Deus pôde cometer erros tão graves? É exatamente sobre isso que vamos falar hoje, explorando a história de Davi e Batseba. Era primavera em Jerusalém, época em que os reis normalmente saíam para guerrear. Mas desta vez, Davi decidiu ficar em seu palácio. Numa tarde, caminhando pelo terraço, ele avistou uma mulher de extraordinária beleza. Esta era Batseba, esposa de Urias, um dos seus mais leais soldados. Em vez de desviar o olhar e honrar seu papel como rei e líder, Davi permitiu que o momento de fraqueza dominasse seu julgamento. Ele mandou buscar Batseba, ignorando o fato de que ela era casada. As escolhas de Davi desencadearam uma série de eventos que mudaram para sempre o curso de várias vidas. Ao descobrir que Batseba estava esperando um filho, ele tentou encobrir suas ações. Primeiro, chamou Urias da batalha, esperando que ele passasse tempo com sua esposa. Mas Urias, demonstrando extraordinária lealdade, recusou-se a desfrutar do conforto de seu lar enquanto seus companheiros lutavam. Essa história nos mostra como uma decisão equivocada pode nos levar a cometer erros ainda maiores. Davi, vendo seu plano inicial fracassar, ordenou que Urias fosse colocado na linha de frente da batalha, onde certamente morreria. Mas Deus não ficou em silêncio. Ele enviou o profeta Natã para confrontar Davi com uma parábola que tocou seu coração. Impressionante como Davi, ao ouvir sobre a injustiça cometida contra um pobre homem e sua única ovelha, encheu-se de indignação, sem perceber que estava condenando suas próprias ações. O momento da verdade chegou quando Natã declarou: "Tu és este homem." Foi então que Davi enfrentou a realidade de suas escolhas. Sua resposta nos ensina muito sobre arrependimento genuíno. Ele não tentou se justificar ou minimizar seus atos. Em vez disso, reconheceu completamente sua culpa. O Salmo 51, escrito por Davi após estes eventos, revela a profundidade de seu arrependimento. "Cria em mim um coração puro, ó Deus, e renova dentro de mim um espírito estável." Estas palavras mostram que verdadeira mudança começa com um coração quebrantado e sincero. Esta história nos ensina que ninguém está além do alcance do perdão divino quando há arrependimento verdadeiro. Mesmo assim, as consequências de nossas escolhas permanecem. O filho nascido desta união faleceu, e a família de Davi enfrentou muitas tribulações nos anos seguintes. Mas há esperança nesta história. Deus, em sua misericórdia, não abandonou Davi. Posteriormente, Batseba deu à luz a Salomão, que se tornaria um dos maiores reis de Israel e parte da linhagem do Messias. O que podemos aprender com tudo isso? Primeiro, que devemos estar vigilantes contra tentações, especialmente quando estamos em posições de poder ou influência. Segundo, que o arrependimento sincero abre as portas para a restauração, mesmo após graves erros. E terceiro, que Deus pode transformar até mesmo nossas maiores falhas em parte de seu plano maior. Se você está enfrentando as consequências de escolhas difíceis hoje, saiba que não é tarde demais para buscar um novo começo. O mesmo Deus que restaurou Davi está pronto para trazer cura e renovação à sua vida. Você já parou para pensar como uma única decisão pode mudar completamente o rumo da nossa vida? Foi exatamente isso que aconteceu com o rei Davi, um dos maiores líderes de Israel. Imagine a cena. Era primavera em Jerusalém, época em que os reis normalmente iam à guerra. Mas Davi, diferente do costume, decidiu ficar no palácio. Ela era esposa de Urias, um dos seus mais leais soldados que estava lutando na guerra. Naquele momento, Davi tinha duas opções: desviar o olhar e seguir seu caminho ou ceder ao desejo momentâneo. Uma escolha aparentemente simples, que desencadeou uma série de eventos que marcariam sua vida para sempre. Durante o entardecer, passeando pelo terraço do palácio, Davi avistou Batseba, uma mulher de rara beleza. A decisão que ele tomou nos mostra como até mesmo pessoas consideradas exemplares podem cometer erros graves quando se afastam de seus princípios. E mais importante, como reagimos quando percebemos que erramos? Davi escolheu o caminho do erro, e uma série de más decisões se seguiram na tentativa de encobrir a primeira escolha equivocada. É que ela nos ensina sobre a importância da integridade nas pequenas decisões. Cada escolha que fazemos tem o poder de influenciar não só nossa vida, mas também a vida das pessoas ao nosso redor. Mas sabe o que torna essa história tão relevante para nós hoje? Através do profeta Natã, Davi é confrontado com seus erros. E aqui está uma das maiores lições. A verdadeira grandeza não está em nunca errar, mas em reconhecer os erros e buscar o caminho da restauração. O mais interessante é que essa história não termina na tragédia. Davi demonstrou verdadeiro arrependimento.
como podemos ver no Salmo 51, onde ele expressa seu profundo pesar e desejo de mudança. Esta atitude nos ensina sobre humildade e a importância de assumirmos responsabilidade por nossas ações. Ela posteriormente se tornou mãe de Salomão, considerado o rei mais sábio que já existiu, entrando para a linhagem do próprio Jesus Cristo. E quanto a Batseba, sua história nos mostra como Deus pode transformar situações difíceis em propósito. Esta narrativa nos convida a refletir: que escolhas estamos fazendo hoje? Como nossas decisões afetam aqueles ao nosso redor? Lembre-se, todos nós enfrentamos momentos de escolha. O importante é manter nossos valores alinhados com nossos princípios e, quando errarmos, ter a humildade de reconhecer e buscar a mudança. Era uma tarde tranquila quando, do terraço de seu palácio, Davi avistou uma mulher de extraordinária beleza. Aquela era Batseba, esposa de Urias, um dos seus mais leais soldados. Davi chamou Urias da batalha, esperando que ele passasse tempo com sua esposa. Mas Urias, demonstrando uma lealdade inabalável, recusou-se a desfrutar do conforto do lar enquanto seus companheiros lutavam. Imaginem a cena: Jerusalém antiga, uma cidade próspera, sob o reinado do poderoso rei Davi. Segundo, que o verdadeiro caráter se revela não na ausência de falhas, mas na maneira como lidamos com nossas quedas e nos dispomos a mudar. Mostra que mesmo nas situações mais difíceis, sempre há um caminho para a redenção, quando há arrependimento sincero e disposição para mudar. O que aconteceu em seguida mudaria para sempre o curso da história. O importante é reconhecer nossos erros, aprender com eles e buscar fazer melhor no futuro. Afinal, são nossas escolhas que definem quem realmente somos. Davi, mesmo sendo um rei escolhido por Deus, deixou-se levar por um momento de fraqueza. Compartilhe com amigos que também possam se beneficiar dessas reflexões. Ele mandou buscar Batseba, e daquele encontro nasceu uma série de eventos que demonstrariam como nossas decisões podem ter consequências muito além do que imaginamos. Quando Batseba informou a Davi que estava esperando um filho, começou uma tentativa desesperada de encobrir o erro. A história tomou um rumo ainda mais dramático quando Davi, em uma tentativa de esconder sua falta, enviou Urias para a linha de frente da batalha, onde acabou perdendo a vida. É impressionante como um erro pode levar a outro, criando uma espiral descendente de decisões equivocadas. O profeta Natã, com grande coragem, confrontou Davi usando uma parábola que tocou profundamente o coração do rei. Naquele momento, Davi reconheceu seu erro e demonstrou um arrependimento sincero e profundo. Mas o que torna esta história verdadeiramente extraordinária é o que aconteceu depois. O que podemos aprender com esta história? Primeiro, que ninguém está imune a erros, nem mesmo as pessoas mais bem-intencionadas. A história de Davi e Batseba nos ensina sobre a importância da honestidade, da humildade e da coragem de assumir nossos erros. É uma narrativa que nos lembra que todos nós podemos cair, mas também podemos nos reerguer. Batseba era conhecida por sua extraordinária beleza e inteligência. Esposa de Urias, um dos soldados mais leais do exército de Davi, ela levava uma vida discreta e honrada. Ela era neta de Aitofel, conselheiro do rei, e havia crescido em um ambiente de nobreza e educação. Nos mostra como nossas decisões afetam não apenas a nós mesmos, mas a todos ao nosso redor. A queda de Davi pelos olhos de Batseba nos mostra que não existem heróis perfeitos, mas sim seres humanos complexos, capazes tanto de grandes feitos quanto de grandes erros. Quando Davi a avistou, ele esqueceu completamente quem era. O que muitos não sabem é que Batseba não era apenas uma figura passiva nessa história. Após a morte de Urias arquitetada por Davi, Batseba se viu em uma posição única. De esposa de um soldado, ela se tornou rainha, mas o preço foi alto menos a perda de seu primeiro filho, e o peso de ver o homem que admirava como rei cair em desgraça perante Deus. O que torna essa história tão relevante até hoje é como ela nos mostra que mesmo as pessoas mais bem-intencionadas podem cometer erros devastadores quando se deixam levar por impulsos momentâneos. Ela transformou sua dor em força, e seu papel na história foi muito além do episódio que a tornou conhecida. Davi, o grande rei, o compositor de salmos, o guerreiro valente, descobriu da maneira mais dura que ninguém está acima das consequências de suas escolhas. Mas há também uma mensagem de redenção. Após o arrependimento sincero de Davi, Batseba se tornou mãe de Salomão, considerado o rei mais sábio que já existiu. Esta história nos ensina sobre poder, escolhas e consequências. É impressionante como, depois de milhares de anos, essa narrativa ainda nos faz refletir sobre liderança, ética e redenção. Você já se perguntou como alguém considerado um homem segundo o coração de Deus
poderia cometer erros tão graves? Exatamente sobre isso que vamos conversar hoje, analisando a história de Davi e Batseba. Imagine a cena: Jerusalém antiga, um palácio real no alto da cidade. É o fato de que ela nos mostra como mesmo pessoas bem-intencionadas podem ser tentadas pelo poder e tomar decisões equivocadas quando se afastam de seus princípios. Davi, no auge de seu reinado, estava em um momento em que reis normalmente iam à guerra, mas ele escolheu ficar. Uma decisão aparentemente simples, que desencadearia eventos transformadores. Quando Davi decidiu usar sua autoridade de forma inadequada, uma série de eventos se desenrolou, afetando não apenas sua vida, mas a de muitas pessoas ao seu redor. O que torna esta história tão relevante para nós hoje é uma linda expressão de arrependimento sincero e desejo de mudança verdadeira. Afinal, todos temos algum tipo de influência sobre alguém. Isso nos ensina que, mesmo após erros graves, existe possibilidade de recomeço quando há sincero arrependimento. Poder e autoridade devem ser exercidos com responsabilidade e sabedoria. Davi era um líder extraordinário, um guerreiro valente, um poeta sensível, menos autor de diversos salmos, que até hoje tocam corações. Compartilhe com alguém que precisa ouvir esta mensagem hoje. Ela nos lembra que devemos estar vigilantes com nossas decisões e usar nossa influência para o bem. Mas naquele momento, ele permitiu que sua posição de autoridade o levasse a tomar decisões que contradiziam tudo o que ele representava. A história nos ensina sobre as consequências de nossas escolhas, mas há esperança nesta narrativa. O verdadeiro poder da história está na transformação que acontece depois. Quando confrontada pelo profeta Natan, Davi reconheceu seus erros. Ele não tentou se justificar ou usar sua autoridade para escapar das consequências. Em vez disso, demonstrou verdadeiro arrependimento. O Salmo 51, escrito por Davi após estes eventos, nos mostra o processo de restauração. Esta história nos faz refletir como usamos a autoridade que temos, como nossas decisões afetam as pessoas ao nosso redor, que tipo de legado queremos deixar. São questões importantes para todos nós, independente de nossa posição na sociedade. A lição mais valiosa que podemos tirar é que ninguém está acima dos princípios éticos e morais. Imagine um rei no auge de seu poder. Davi, o grande líder de Israel, aquele que derrotou Golias, estava no topo de sua glória. Seus exércitos conquistavam vitórias, seu reino prosperava e seu nome era respeitado por todas as nações vizinhas. Mas foi justamente nesse momento que aconteceu algo que mudaria sua vida para sempre. Mandou chamar Urias da batalha, esperando que ele passasse tempo com sua esposa. Porém, Urias, demonstrando uma integridade admirável, recusou-se a desfrutar do conforto de seu lar enquanto seus companheiros ainda lutavam. Durante uma tarde, enquanto caminhava em seu palácio, Davi avistou Batseba, uma mulher de rara beleza. Ele não tentou justificar suas ações ou usar seu poder para silenciar Natan. Também nos mostra a importância de termos pessoas em nossa vida que nos dizem a verdade, mesmo quando é difícil de ouvir. Em vez disso, assumiu sua culpa e aceitou as consequências. É impressionante como uma série de más escolhas pode levar alguém, mesmo um líder tão admirado, a ações tão deploráveis. Usando uma parábola sobre um homem rico que roubou a única ovelha de um homem pobre, Natan ajudou Davi a enxergar a gravidade de suas ações. Segundo, nossas escolhas afetam não apenas a nós mesmos, mas também as pessoas ao nosso redor. E terceiro, o verdadeiro caráter se revela não na ausência de erros, mas em como reagimos quando os cometemos. E aqui está um dos momentos mais poderosos da narrativa. Davi reconheceu seu erro. Compartilhe com seus amigos e deixe nos comentários qual lição mais tocou você nesta história. Ela era esposa de Urias, um de seus mais leais soldados, que estava lutando nas fronteiras do reino. Naquele momento, Davi permitiu que seu poder o cegasse, esquecendo-se de seus princípios e valores. O que aconteceu em seguida é um exemplo clássico de como uma decisão equivocada pode desencadear uma série de eventos cada vez mais graves. Davi, usando sua autoridade real, mandou buscar Batseba, uma escolha que desrespeitou não apenas o casamento dela, mas também a confiança de um soldado leal. Mas a história não para por aí. Quando Davi descobriu que Batseba estava grávida, em vez de assumir sua responsabilidade, tentou encobrir suas ações. Desesperado, Davi tomou uma decisão ainda mais trágica. Enviou Urias para a linha de frente da batalha, onde sabia que ele não sobreviveria. Mas há uma luz nesta história sombria. O profeta Natan, com grande coragem, confrontou Davi. O arrependimento sincero de Davi nos mostra que mesmo após graves erros, existe espaço para mudança e redenção. Esta história nos ensina que ninguém, independentemente de sua posição,
o poder, está acima das consequências de suas escolhas. Que lições podemos tirar para nossa vida hoje? Primeiro, o poder e a autoridade devem ser exercidos com responsabilidade e humildade. Davi era conhecido como um homem segundo o coração de Deus, um rei admirado, um guerreiro valente, um líder exemplar. Mas em um momento de sua vida, ele se permitiu ser consumido pela autoridade que possuía. E isso o levou a uma série de decisões equivocadas que mudaram para sempre o curso de sua história. Numa tarde, do alto de seu palácio em Jerusalém, Davi avistou Batseba. Ela era esposa de Urias, um de seus mais leais soldados, que estava lutando nas fronteiras do reino. Em vez de honrar essa lealdade, Davi usou sua posição de rei para trazê-la ao palácio. O que aconteceu em seguida foi uma cascata de escolhas erradas. Quando Batseba informou que estava grávida, Davi, em vez de assumir a responsabilidade, tentou encobrir suas ações. Primeiro, chamou Urias da batalha, esperando que ele passasse tempo com sua esposa. Mas Urias, demonstrando uma integridade impressionante, recusou-se a desfrutar do conforto do lar, enquanto seus companheiros ainda lutavam. A história toma um rumo ainda mais sombrio quando Davi, desesperado para esconder sua transgressão, enviou Urias de volta à batalha com uma carta que selaria seu destino. Ele ordenou que Urias fosse colocado na linha de frente, onde a batalha era mais intensa, garantindo assim sua morte. Mas sabem o que torna esta história ainda mais relevante para nós hoje? É como ela nos mostra que ninguém está acima das consequências de suas ações. Mesmo sendo o rei, Davi não escapou do peso de suas escolhas. O profeta Natã o confrontou, expondo suas ações através de uma parábola que tocou profundamente seu coração. O verdadeiro poder desta narrativa está na transformação que se seguiu. Davi reconheceu seus erros, demonstrou um arrependimento genuíno e buscou o perdão. Mesmo assim, as consequências de suas ações o acompanharam pelo resto de sua vida, servindo como um lembrete constante de que a autoridade deve vir acompanhada de responsabilidade. Esta história nos ensina que poder sem princípios é um caminho perigoso. Nos mostra como pequenas concessões morais podem levar a grandes tragédias, mas também nos ensina sobre arrependimento, perdão e a possibilidade de recomeçar, mesmo após erros graves. Hoje em nossa sociedade vemos constantemente pessoas em posições de autoridade abusando de seu poder. Esta história milenar continua relevante, porque nos alerta sobre os perigos do poder sem limites e a importância da integridade em todas as áreas de nossa vida. O que podemos aprender com tudo isso? Que nossas escolhas têm consequências, que poder exige responsabilidade e que integridade deve ser mantida mesmo quando ninguém está olhando. Que devemos estar atentos às pequenas concessões morais que fazemos, pois elas podem ser o início de uma grande queda. Quero compartilhar com vocês uma história fascinante que nos faz refletir sobre poder, escolhas e suas consequências. É uma narrativa que ecoa através dos séculos e ainda tem muito a nos ensinar. Você já parou para pensar como uma única decisão pode mudar completamente o rumo de nossas vidas? Foi exatamente isso que aconteceu com o rei Davi, um dos maiores líderes de Israel, quando seu caminho se cruzou com o de Batseba. Davi era conhecido por sua sabedoria e integridade, um homem segundo o coração de Deus, mas mesmo os grandes líderes podem cometer erros quando se deixam levar pelo poder. Numa tarde, do alto de seu palácio, Davi avistou Batseba, esposa de Urias, um de seus mais leais soldados. O que se seguiu foi uma série de escolhas equivocadas. Davi, usando sua autoridade real, mandou buscar Batseba. Quando descobriu que ela estava esperando um filho, em vez de assumir a responsabilidade, tentou encobrir suas ações. Primeiro, chamou Urias da batalha, esperando que ele passasse tempo com sua esposa. Mas Urias, demonstrando extraordinária lealdade, recusou-se a desfrutar do conforto do lar enquanto seus companheiros lutavam. A história toma um rumo ainda mais sombrio quando Davi, desesperado para esconder sua transgressão, enviou Urias de volta à guerra com uma ordem selada. Ele deveria ser colocado na linha de frente da batalha mais perigosa. O plano funcionou, e Urias perdeu a vida. Mas as ações de Davi não passaram despercebidas aos olhos de Deus. O profeta Natã confrontou o rei com uma parábola que expôs sua injustiça. Foi somente então que Davi reconheceu a gravidade de seus atos e se arrependeu profundamente. Esta história nos ensina lições valiosas sobre humildade e responsabilidade. Mesmo pessoas em posições de autoridade precisam lembrar que o poder deve ser usado para servir, não para satisfazer desejos pessoais. O verdadeiro líder reconhece seus erros e busca corrigi-los. Batseba, por sua vez, enfrentou circunstâncias extremamente difíceis com dignidade. Após a morte de Urias, ela se tornou esposa de Davi e, posteriormente,
mãe de Salomão, que viria a ser um dos reis mais sábios de Israel. Sua história nos mostra como, mesmo em meio a situações complexas, podemos encontrar um caminho de redenção. O que podemos aprender com essa narrativa? Primeiro, que ninguém está acima da lei moral, independentemente de sua posição. Segundo, que nossas escolhas têm consequências que afetam não só a nós mesmos, mas também as pessoas ao nosso redor. E terceiro, que sempre há esperança de recuperação quando reconhecemos nossos erros e buscamos fazer o que é certo. Esta história nos convida a refletir sobre nossa própria vida. Como usamos a influência que temos? Nossas decisões refletem integridade e consideração pelos outros? São questões importantes para todos nós, independentemente de nossa posição na sociedade. Imagine um rei poderoso, escolhido por Deus, respeitado por seu povo. Ela era esposa de Urias, um de seus mais leais soldados que estava lutando nas fronteiras do reino. O que aconteceu em seguida foi uma série de decisões equivocadas que mudaram para sempre o curso de várias vidas. Emumatard. Ele enviou uma ordem para que Urias fosse colocado na linha de frente da batalha mais perigosa, garantindo assim sua morte. Mesmo após erros graves, existe a possibilidade de reconhecer nossos erros e buscar um caminho melhor. Davi não perdeu seu reino, mas viveu com as consequências de suas escolhas e transformou sua experiência em aprendizado. O plano funcionou, mas há um preço terrível para a alma do rei. Compartilhe com amigos que também possam se beneficiar dessas reflexões. Juntos podemos aprender com estas lições antigas e construir um mundo mais justo e ético. O poder deve ser exercido com responsabilidade e compaixão, nunca para satisfazer desejos egoístas ou prejudicar outros. Como rei, ele tinha o poder de ordenar o que quisesse, mas isso não significava que deveria fazê-lo. Quantas vezes nós mesmos somos tentados a usar nossa influência de forma inadequada? Esta foi sua primeira escolha errada, que desencadeou uma cascata de consequências. Davi, usando sua autoridade real, mandou buscar Bati. Quando Batseba informou que estava esperando um filho, Davi tentou encobrir suas ações. Primeiro, chamou Urias da batalha, esperando que ele passasse tempo com sua esposa. Mas Urias, demonstrando extraordinária lealdade, recusou-se a desfrutar do conforto de seu lar, enquanto seus companheiros ainda lutavam. Foi somente então que o rei percebeu a gravidade de suas ações. Seu arrependimento foi profundo e sincero, mas as consequências de seus atos permaneceram. A situação levou Davi a tomar uma decisão ainda mais trágica. Quando temos poder ou influência sobre outros, devemos usá-los com sabedoria e justiça. As escolhas que fazemos não afetam apenas a nós mesmos, mas podem impactar profundamente a vida de muitas pessoas. O profeta Natan, enviado por Deus, confrontou Davi com uma parábola que expôs sua injustiça. Esta história nos ensina sobre a importância da humildade e da responsabilidade. Também aprendemos sobre arrependimento e redenção. Esta história nos lembra que ninguém está acima da lei moral, independentemente de sua posição ou status. Amigos, esta narrativa continua relevante em nossos dias. Quantas vezes vemos pessoas em posição de autoridade abusando de seu poder? Hoje eu vou compartilhar com vocês uma história fascinante, que atravessou milênios e ainda hoje nos ensina lições valiosas sobre as complexidades das relações familiares e as consequências da ambição desmedida. Você já se perguntou como um príncipe amado por todos, dotado de beleza extraordinária e herdeiro de um reino próspero, poderia perder tudo por causa da própria ambição? Esta é a história de Absalom, o filho do rei Davi, cuja trajetória nos faz refletir sobre as escolhas que fazemos e seus impactos em nossas vidas. Seus cabelos eram tão majestosos que, quando cortados uma vez por ano, pesavam aproximadamente 2,5 kg, mas sua beleza exterior escondia um coração inquieto e uma sede insaciável por poder. Absalom era conhecido em todo Israel por sua aparência impressionante. A história começa a tomar contornos dramáticos após um conflito familiar envolvendo sua irmã. Tamar é a maneira como ela espelha dilemas que ainda enfrentamos: a busca por reconhecimento, o desejo de justiça, as complexidades das relações familiares e os perigos da ambição sem limites. Em uma demonstração impressionante de estratégia política, ele consegue reunir um exército significativo e se declara rei em Hebrom, forçando seu próprio pai a fugir de Jerusalém. E que tipo de ambição pode ser tão forte a ponto de fazer alguém trair seus laços mais sagrados? Nos mostra como a busca desenfreada pelo poder pode cegar até mesmo os mais privilegiados, levando-os a destruir relacionamentos preciosos. Todas as manhãs, ele se posicionava nos portões da cidade, interceptando pessoas que vinham buscar justiça do rei. Que o verdadeiro poder não está em conquistar tronos ou em manipular pessoas, mas em construir relacionamentos genuínos e em usar nossa influência para o bem comum.
que a ambição, quando não temperada pela sabedoria e pelo amor, pode se transformar em um veneno que corrói nossa alma. Com palavras doces e promessas de uma administração mais justa, foi conquistando corações e mentes. Absalão, aquele que era conhecido por seus cabelos magníficos, acaba tendo justamente eles como instrumento de sua queda. Durante uma batalha decisiva, seus cabelos ficam presos nos galhos de um carvalho, selando seu destino de maneira irônica e trágica. Absalão, movido por um forte senso de justiça, menos ou seria vingança, tomou decisões que mudariam para sempre o rumo de sua vida e do reino de Israel. Estas são questões que a saga de Absalão nos ajuda a ponderar. Absalão sabia exatamente como tocar o coração das pessoas e transformar sua popularidade em poder político. Durante 4 anos, Absalão teceu uma teia de intrigas políticas com uma habilidade impressionante. Imaginem a cena: um príncipe belo e carismático, demonstrando interesse pelos problemas do povo, oferecendo abraços e prometendo mudanças. Quem não seria cativado por tal figura? Mas o que torna esta história tão relevante para nós hoje? O momento crucial da narrativa acontece quando Absalão finalmente revela suas verdadeiras intenções. Pensem por um momento. Que tipo de dor um pai sente ao ver seu próprio filho se voltar contra ele? A história de Absalão nos ensina que a aparência exterior e o carisma podem ser ferramentas poderosas, mas também podem mascarar intenções obscuras. O desfecho desta história é tão dramático quanto seu desenvolvimento. O que podemos aprender com tudo isso? Esta história milenar nos convida a refletir sobre nossas próprias ambições e relacionamentos. Como estamos usando nossa influência? Que tipo de legado queremos deixar? Quero compartilhar com vocês uma das histórias mais fascinantes e intrigantes da história antiga, menos a saga de Absalão, o príncipe que desafiou seu próprio pai, o rei Davi. Imaginem só, um jovem príncipe, conhecido por sua beleza extraordinária e cabelos magníficos, admirado por todo o povo de Israel. Absalão era o tipo de pessoa que atraía olhares por onde passava, mas por trás daquela aparência deslumbrante, existia uma história complexa de amor, traição e busca por justiça. Muitos de vocês devem estar se perguntando: por que falar sobre Absalão hoje? Bem, sua história nos traz lições valiosas sobre família, perdão e as consequências de nossas escolhas que continuam relevantes até hoje. Tudo começou quando Absalão era jovem, vivendo no Palácio Real. Ele esperou pacientemente por 2 anos, aguardando que seu pai tomasse providências sobre uma grave injustiça cometida contra sua irmã. De filho dedicado, Absalão começou a nutrir ambições maiores. Como equilibrar a ambição pessoal com lealdade familiar? Quando nossas ações, mesmo que bem intencionadas inicialmente, começam a nos levar por caminhos questionáveis, ela nos mostra que mesmo pessoas com qualidades extraordinárias podem se perder quando permitem que a amargura e o ressentimento guiem suas ações. Ele desenvolveu uma habilidade impressionante para conquistar o coração do povo. Absalão não era simplesmente um rebelde sem causa, menos era alguém que inicialmente buscava justiça, mas permitiu que essa busca o consumisse completamente. Todas as manhãs, postava-se nos portões da cidade, ouvindo as queixas dos cidadãos e prometendo justiça, caso fosse rei. Quando isso não aconteceu, decidiu fazer justiça com as próprias mãos. Às vezes, aquilo que parece ser uma busca nobre por justiça pode se transformar em algo muito diferente. Se não mantivermos nossos valores e princípios como guia, ele era o 3º filho do rei Davi, e desde cedo demonstrava um carisma natural que cativava a todos. O que você acha que podemos aprender com a história de Absalão? Como podemos aplicar essas lições em nossa vida hoje? No entanto, uma série de eventos familiares traumáticos acabou desencadeando uma mudança profunda em seu caráter. O que poucos sabem é que Absalão inicialmente agiu movido por um forte senso de justiça familiar. Durante 4 anos, ele construiu metodicamente sua base de apoio, demonstrando como a paciência pode ser uma arma poderosa quando se planeja grandes mudanças. Essa decisão marcou o início de sua transformação. É interessante notar como Absalão usou uma estratégia que ainda vemos hoje: conquistar as pessoas através da empatia e da promessa de mudança. Mas aqui está a parte mais surpreendente. Quando finalmente decidiu agir, Absalão organizou uma das rebeliões mais bem planejadas da história antiga. Ele conseguiu reunir um exército considerável e quase conseguiu tomar o trono de seu pai. O mais impressionante é que fez isso principalmente através do carisma e da persuasão, não da força bruta. O que torna essa história tão relevante para nós hoje é a maneira como ela reflete dilemas que ainda enfrentamos. Até onde devemos ir em busca do que consideramos justo?
A história de Absalão nos ensina sobre as complexidades das relações familiares e como nossas escolhas podem ter consequências que vão muito além de nossas intenções iniciais. É fascinante perceber como, mesmo depois de milhares de anos, essa narrativa continua nos fazendo refletir sobre temas tão atuais como liderança, influência social e os limites entre justiça e vingança. O legado de Absalão nos lembra que precisamos ser cuidadosos com a forma como lidamos com nossas frustrações e ambições. Absalão era conhecido em todo Israel por sua aparência impressionante. Seus cabelos eram tão majestosos que, quando cortados uma vez por ano, pesavam mais de 2 quilos. Mas além da beleza exterior, ele carregava uma complexidade interior que mudaria para sempre o curso da história. É a maneira como ela espelha dilemas que enfrentamos em nossa própria vida. Quantas vezes nos vemos tentados a tomar atalhos para alcançar nossos objetivos? Quantas vezes a impaciência nos leva a decisões precipitadas? Imaginem um jovem extraordinariamente belo, admirado por todos, filho do grande rei Davi. Em vez de confiar na sabedoria e autoridade de seu pai, ele escolhe o caminho da vingança. Absalão, em sua fuga final, fica preso pelos cabelos, ironicamente. Aquilo que era seu maior orgulho torna-se instrumento de sua queda. É uma metáfora poderosa sobre como nossa vaidade pode se tornar nossa armadilha. Que tipo de legado queremos deixar? Como lidamos com poder e influência em nossas vidas? São questões que continuam relevantes, mesmo depois de milhares de anos. Absalão não queria apenas um lugar ao sol. Ele queria o trono de seu pai, e estava disposto a fazer qualquer coisa para consegui-lo. Segundo, que a ambição sem sabedoria é receita para o desastre. E terceiro, que nossas ações têm consequências que afetam não só a nós mesmos, mas a todos ao nosso redor. Imagine a dor de Davi, tendo que fugir de Jerusalém para escapar de seu próprio filho. Mesmo assim, em meio a toda a traição, o amor paterno permanece. Davi dá ordens específicas para que, caso Absalão seja capturado, sua vida seja poupada. Este foi apenas o começo de uma série de decisões que revelariam seu verdadeiro caráter. Durante 4 anos, ele se posicionou nos portões da cidade, ouvindo as queixas do povo e prometendo justiça melhor que seu pai. Com palavras doces e promessas grandiosas, ele foi lentamente tecendo uma rede de apoiadores. É impressionante como suas técnicas de persuasão não são tão diferentes das que vemos hoje em dia na política e nas redes sociais. A narrativa começa a se complicar quando Absalão decide fazer justiça com as próprias mãos após um grave incidente familiar. Mas o que torna esta história tão relevante para nós hoje? Absalão era mestre em conquistar corações. O que poucos percebiam era que, por trás daquela fachada carismática, havia um coração consumido pela ambição desmedida. A história atinge seu clímax quando Absalão lidera uma rebelião contra o próprio pai. O desfecho desta história nos ensina sobre as consequências de nossas escolhas. O que podemos aprender com tudo isso? Primeiro, que caráter é mais importante que aparência. Esta história nos convida a refletir sobre nossas próprias motivações e escolhas. Se você se identificou com algum aspecto desta história, ou tem suas próprias reflexões para compartilhar, deixe nos comentários abaixo. Continuamos com a história de Absalão. Quero contar a história fascinante sobre ambição, traição e as consequências de nossas escolhas. É a história de Absalão, o filho do rei Davi, que nos ensina lições valiosas até hoje. Absalão era conhecido por sua extraordinária beleza. Seus cabelos eram tão majestosos que, quando cortados uma vez por ano, pesavam mais de 2 quilos. Mas não era apenas sua aparência que chamava atenção. Ele tinha um carisma natural que atraía as pessoas. Como filho do grande rei Davi, Absalão cresceu em um ambiente de privilégios e poder. Porém, algo em seu coração começou a mudar. Ele desenvolveu uma sede insaciável pelo trono de seu pai e começou a tramar um plano elaborado para conquistá-lo. Todas as manhãs, Absalão ficava nos portões do palácio. Quando alguém vinha buscar justiça do rei, ele interceptava a pessoa, ouvia seus problemas e dizia: "Se eu fosse juiz nesta terra, como as coisas seriam diferentes?" Aos poucos, foi conquistando o coração do povo. Durante 4 anos, Absalão teceu sua teia de influência. Ele sabia exatamente o que dizer e como agir para ganhar apoiadores. Com sua eloquência e charme, conseguiu reunir um número significativo de seguidores que acreditavam que ele seria um rei melhor que seu pai. Mas o que começou como uma busca por poder se transformou em uma rebelião aberta. Absalão se autoproclamou rei em Hebrom,
forçando seu próprio pai a fugir de Jerusalém. Imaginem a dor de Davi, vendo seu próprio filho se voltando contra ele. O mais interessante é como Davi reagiu, mesmo com seu filho tentando usurpar seu trono e possivelmente matá-lo. Ele ordenou aos seus comandantes: tenham cuidado com o jovem Absalão. O amor de pai falou mais alto que a traição sofrida. O destino de Absalão, no entanto, foi trágico. Durante uma batalha decisiva, seus famosos cabelos ficaram presos nos galhos de um carvalho, enquanto cavalgava, deixando o suspenso entre o céu e a terra. Uma ironia do destino, menos aquilo que era seu maior orgulho, tornou-se instrumento de sua queda. Esta história nos faz refletir sobre como a ambição desmedida pode nos cegar. Absalão tinha tudo: beleza, status, riqueza, o amor de um pai, mas deixou que o desejo pelo poder consumisse seu coração, destruindo relacionamentos preciosos e, no final, a si mesmo. Que lições podemos tirar? Primeiro, que o sucesso construído sobre traição tem fundações frágeis. Segundo, que devemos valorizar os relacionamentos verdadeiros acima das ambições pessoais. E terceiro, que nossas escolhas têm consequências que afetam não só a nós mesmos, mas todos ao nosso redor. Prossigamos contando a história de Absalão. Vou contar a história fascinante e ao mesmo tempo trágica que aconteceu há milhares de anos, menos a rebelião de Absalão contra seu pai. O rei Davi. Você já parou para pensar como as relações familiares podem ser complexas? Mesmo nas famílias mais estruturadas, conflitos acontecem. E foi exatamente isso que ocorreu na família real de Israel. Absalão era considerado o filho mais bonito de Davi. Os textos antigos dizem que ele não tinha defeito algum, da cabeça aos pés. Seus cabelos eram tão admirados que, quando cortados uma vez por ano, pesavam mais de 2 quilos. Mas além da beleza extraordinária, Absalão tinha uma característica marcante: era extremamente ambicioso. A história começa a ficar tensa quando Absalão decide que quer mais do que apenas ser um príncipe. Ele queria o trono do pai, e para isso, desenvolveu um plano meticuloso. Durante 4 anos ele ficava no portão da cidade, conversando com as pessoas que vinham buscar a justiça do rei. Com palavras doces e gestos calculados, ele dizia: se eu fosse juiz nesta terra, todos teriam justiça rapidamente. Aos poucos Absalão foi conquistando o coração do povo. Ele era carismático, sabia como agradar as pessoas e, principalmente, como fazer promessas que soavam como música aos ouvidos dos necessitados. Quando percebeu que tinha apoio suficiente, Absalão deu início à sua rebelião. Ele foi para Hebrom, antiga capital do reino, e se declarou rei. A notícia se espalhou rapidamente, e muitos israelitas, já conquistados por seu carisma, decidiram apoiá-lo. Davi, ao saber da rebelião do filho, tomou uma decisão surpreendente. Em vez de enfrentar Absalão em Jerusalém, ele decidiu fugir. Pode parecer covardia à primeira vista, mas era uma decisão estratégica para evitar um banho de sangue na Cidade Santa. O interessante é que, mesmo neste momento de traição, Davi manteve sua fé e humildade. Enquanto subia o Monte das Oliveiras, chorando e com os pés descalços, ele não deixou que seus soldados atacassem aqueles que o insultavam. Se Deus permitiu isso, dizia ele, quem sou eu para impedir? A história teve um desfecho trágico. Durante uma batalha na floresta de Efraim, Absalão, montado em sua mula, teve seus longos cabelos, menos aqueles mesmos que eram seu orgulho, presos nos galhos de um grande carvalho. Ficou suspenso entre o céu e a terra, uma imagem que parece simbolizar sua própria vida. Nem no céu, nem na terra. Perdido entre a ambição e o amor filial. Apesar das ordens expressas de Davi para que poupassem a vida de seu filho Joabe, o comandante do exército, decidiu por fim a vida de Absalão. Quando Davi recebeu a notícia da morte do filho, sua reação foi de partir o coração. Meu filho Absalão. Meu filho Absalão. Quem me dera ter morrido em seu lugar. Esta história nos ensina várias lições valiosas sobre família, poder, ambição e perdão. Nos mostra como o orgulho e a ambição desmedida podem nos cegar, nos fazendo perder de vista o que realmente importa na vida. Também nos faz refletir sobre como lidamos com nossos relacionamentos familiares. Às vezes, em nossa busca por realização pessoal ou sucesso, podemos ferir aqueles que mais amamos, sem nem perceber. O amor de Davi por seu filho mesmo após a traição nos ensina sobre amor incondicional e perdão. Mesmo quando Absalão tentou tomar seu trono em sua vida, Davi ainda o amava profundamente como filho. Esta história milenar continua relevante hoje porque trata de sentimentos e situações que são eternamente humanos. Amor, traição, poder, perdão e as complexas relações entre pais e filhos. Se você gostou deste conteúdo, não se esqueça de deixar seu like e se inscrever no canal. Compartilhe com amigos e família e me conte nos comentários.
Você já viveu alguma situação em que teve que escolher entre ambição e relacionamentos? Como lidou com isso? Até o próximo vídeo, pessoal. Fiquem com Deus e um grande abraço.